Feliz sábado, nação! Um abraço do Caipiras a todos aí, que Deus nos dê uma ótima semana. Adventistas são judaizantes? Visto que o termo não aparece nas escrituras sagradas, e sim existe um conceito, quem eram esses judaizantes? Que provavelmente Paulo venha se referir em Gálatas capítulo 2 e também em Atos, versículo 15, capítulo 15. E qual era a intenção deles, que eles são chamados de falsos irmãos? Judaizantes eram aqueles que queriam impor, por meio da circuncisão, os gentios, primeiro a se tornarem judeus, fazer parte da nação judaica, e depois poderem servir a Deus. E esse era um conceito errado que eles tinham. Mas o cristianismo em geral associa judaizantes com o sábado. E fazendo esse tipo de associação, ligam ao adventista e aos judeus. Uma coisa é a lei de Deus, a sua lei que representa o seu caráter, os 10 mandamentos, e o seu desdobramento no restante da Torá. Porque Moisés, quando foi ao monte, ele fez tanto quanto os 10 mandamentos, como aquele livro que ele colocou ali em cima da árvore. E outra coisa é referente à lei de Moisés, que são cerimoniais específicos ao judeu, aquele que se circuncidou. Porque como Paulo disse, né? A quem se circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. E foi isso que Cristo fez, cumpriu toda a lei. Algo que nenhum de nós é capaz de fazer. Mas aquilo que somos capazes de fazer mediante ao caráter de Deus, a lei que transforma, essa sim devemos observá-la. Paulo vai chamar de lei de liberdade, né? Em Gálatas 5 e Tiago também, em Tiago 1, versículo 25. E em nenhum momento você encontra, mediante a graça, um direito para viver como pecadeiro. Você sabe que mediante a graça você é pecador. O que é diferente você viver pecando conscientemente. E a graça, segundo as escrituras em Efésios 2:8, ela vem acompanhada da fé, que do hebraico emuná significa fidelidade, firmeza, certeza de quem é que você está adorando e confiando. Visto que o mundo cristão dá a entender, na maioria das denominações em sua teologia, que a graça dá o direito de cristão viver como quer. A gente tem que aprender o seguinte, que devemos separar o que é estar debaixo da lei, que é a condenação da lei, e o que é estar sobre a graça de Deus. O estar debaixo da lei é aquele que se coloca em rebeldia aberta contra Deus. E se a gente analisar a história bíblica como a busca de Deus por um ser humano para resgatá-lo e trazê-lo ao Éden, ora, no Éden a gente viu que o sábado foi instituído como um dia para que você copiasse o exemplo de Deus e entrasse na sua presença. E esse dia não foi substituído, como muitos ensinam aí, que na cruz a lei foi abolida, ou pelo domingo, porque isso colocaria a Bíblia em contradição, né? E também Jesus, ao instituir a Santa Ceia, que substituiria ali o Cordeiro Pascal, não indicou nenhum dia para ser feito aquele ritual. Fazeste isso todas as vezes em memórias de mim. O judeu sim tinha um dia específico, que foi o dia que Jesus fez, mas no restante da Bíblia você não encontra um dia específico. Fazeste isso em memória de mim. Isso não tornava aquele dia santo. Isso mostrava que o Cordeiro sacrificado, ou pela ceia, temos um Redentor, que um dia virá nos buscar para nos levar com ele, e aí sim tomar a grande ceia lá no céu. Mas devemos entender o seguinte: a graça não dá direito para vivermos no pecado. E pela palavra de Deus a gente entende isso, e como o inimigo trabalha mediante teologias falsificadas, apontando a igreja adventista do sétimo dia como judaizante, tentando afastar o povo da verdade. Atos 15 e Gálatas 2 refere-se à circuncisão, e por meio dela você é obrigado a fazer todos os rituais da lei, tornando-se um judeu. O sábado não se torna um judeu pela carne. O sábado se torna um judeu perante Cristo. Que Romanos 2, 28 e 29 está lá.
Judeu não é aquele que é carnal, e sim o que é espiritual, o Israel de Deus. Porque Apocalipse vai dizer que nós temos um leão da tribo de Judá, e eu quero fazer parte dessa tribo, e creio que você também. Então, ao apontarmos certas coisas, devemos estudar a Bíblia para não colocar em contradição, e sim fazer com que toda a revelação seja plenamente conhecida, e não de uma maneira tendenciosa como muitos apologetas falam, né? Por aí. Já visto que a gente vê grandes apologetas, principalmente em termos de seguidores no YouTube, falando grandes besteiras, né? Se eu fosse citar nome aqui, né, eu vou terminar o vídeo só depois de amanhã. Mas que você possa aí estudar a Bíblia com sinceridade e buscar entender que o princípio do caráter de Deus e sua graça nos leva a uma busca especial para que nós possamos andar junto com Ele. Como diz Amós 3,3, né? Pode dois homens andarem juntos se estão vivendo em contradição? Como que Adão soube que ele tinha pecado? Como que Abel soube que a morte era pecado? Como que José soube que o adultério era pecado? A lei, ela foi dada como escrita 400 anos depois no Sinai. O Êxodo 16 já mostrava o sábado, o Gênesis 2 já mostrava o sábado. Agora, a lei ela já era conhecida espiritualmente, porque ela apontava para um Deus que mediante essa lei governa todo o universo. E essa lei estará colocada como base do juízo. E a palavra juízo não necessariamente significa só condenação, mas sim absolvição. Então quem não deve não tem. Que eu e você possam se firmar e estudar a palavra de Deus de uma maneira consciente e guiados pelo Espírito Santo. Um abraço a todos e até a próxima.